Olá, estamos aqui de novo para falarmos mais alguma coisa sobre ecletismo e mediunidade. Espero que vocês tenham visitado o nosso site www.culturaecletica.com.br e www.editoraecletica.com.br. O nosso interesse de estar apresentando esses vídeos para vocês é exatamente com a intenção de informar, de levar inovações sobre a espiritualidade. Nós estamos nessa seara há mais de 50 anos e dentro deste caminho, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós convivemos e vivenciamos, nós temos o prazer de passar. O ecletismo, como eu disse no primeiro vídeo, foi o caminho que eu achei que me permitiria, que me daria mais liberdade de expressão e de crença. E assim eu poderia ver um pouco de tudo, aprender um pouco de tudo e criar os meus próprios conceitos sobre a espiritualidade. Bem, hoje nós sabemos que há um só Deus. Nenhum ensinamento do mundo mostra mais do que uma fonte primária, uma fonte de vida inicial. Mas, como também alguns de vocês já devem ter pesquisado, os essênios diziam que haviam 3 céus. O céu que era o mundo luz, o céu que era o mundo da antimatéria e o céu que é o nosso terceiro arconte, o nosso mundo terra, nosso cosmo material. Então, baseado nesses 3 céus, é que se cria toda uma estrutura de organização, ordenação e hierarquia espiritual para poder motivar, dinamizar, criar e até ajudar no crescimento, criar oportunidades e ajudar no crescimento para todas essas almas que estão de alguma forma aqui encarnadas, no sentido humano e também no sentido dos animais, dos insetos, enfim, de todas as espécies do planeta Terra. Há uma evolução que acompanha todos eles. E dentro desse processo de evolução, a divindade maior criou um sistema de amparo chamado anjo da guarda. O que é o nosso anjo da guarda? O nosso anjo da guarda é um ser espiritual que tem alguma vivência, experiência no corpo físico e de alguma forma nos ajuda no processo de crescimento, desenvolvimento, evolução e conscientização. Este anjo da guarda não é o único que nos apoia nessa seara espiritual. Nós temos nossos protetores, nós temos nossos amparadores, nós temos nossos mentores e nós temos estruturas expansivas de entidades que de alguma forma se acercam de um ou de outro buscador da espiritualidade para ajudá-lo num processo de missão mais expansiva, num processo de missão maior. Quando algumas entidades se reúnem em torno de um médium, de uma pessoa, nós dizemos que este médium, esta pessoa, é um espiritualista ou um desenvolvido numa linha. Então, o que é uma linha? É um conjunto de pessoas, espíritos encarnados junto com os desencarnados, que agrupam-se no sentido de servir aos propósitos espirituais da divindade maior. A lei divina, de alguma forma, nos serve e nos orienta e nos apoia nesse processo de missão. Então, o que é feito? É criado um grupamento chamado linha, onde no mínimo 3 e no máximo 21 seres espirituais ou entidades espirituais se agrupam em torno de uma solução de um determinado problema. Quando esse número ultrapassa de 21 entidades, nós dizemos que aquele médium ou aquele grupamento se tornou uma falange. Então, o que é uma falange? Uma estrutura que tem no mínimo 21 entidades atuando no mesmo dispositivo, no mesmo processo, numa mesma situação, que varia de 21 até 75. Então, num grupamento de 21 a 75 entidades, nós dizemos que ela é de uma falange. E qual a diferença de uma linha e uma falange? É que o médium que possui uma falange, ele acaba desenvolvendo mais recursos
para ajudar o seu semelhante do que o que tem linha. Enquanto o que tem linha tem até 21 entidades, o que tem uma falange tem até 75. E sem dúvida, um grupamento de 75 pode realizar muito mais proezas do que quem tem 21 entidades. Quando este número ultrapassa de 75, e então ele é subdividido em grupamentos de falanges, por exemplo, 2 falanges, que seria uma compondo mais de 21 espírito, o outro compondo mais de 75 espírito, o outro compondo 30, 40, 50, enfim, 1, 2, 3 grupamentos com mais de 21, se torna então um globo. O que é um globo espiritual? É uma instituição, uma estrutura que abriga algumas falanges. E quando esses globos se estendem, esse globo aumenta, então nós temos, por exemplo, 2 globos, que são 2 globos. São estruturas que mantêm 4, 5 falanges dentro desta unidade. Quando se chega a um nível de 75 falanges, abre-se um novo globo. E quando há mais de um globo, 2, 3 globos, nós dizemos então que essas entidades estão sendo estruturadas no que nós chamamos de uma coluna de anjo. A mediunidade, assim como no esoterismo, no ocultismo, ela também caminha para o encontro de um anjo, de uma entidade maior, de um espírito de luz que vai ter esses globos, essas colunas de anjo, essas falanges e essas linhas como elementos de servidão a uma próxima pessoa. Bem, se você entendeu coluna de anjo, globo, falanges, linha e entidades que seriam autônomas, entidades que trabalham de forma individual, então num próximo encontro nosso eu vou começar a falar das entidades que podem compor essas linhas, que podem compor essas falanges, os globos e até mesmo as colunas de anjo. Até lá, um abraço para vocês, visitem o site falado no início do vídeo e aguarde o nosso próximo encontro. Um abraço.